tem me instruído, me ensinado desde onde eu congreguei, que foi Vila Francisca, pastor Adilson, pastor Isaías. Pastor sempre tem me acolhido, sempre tem me dado, me ensinado. E me batizou também, foi o pastor, ele me deu instrução, me deu aula na escola bíblica dominical para se batizar, tudo. Então, sempre eu tenho os apoios dos meus pastores e dos meus pais, né? Sempre, a igreja sempre tem me acolhido. Acolhido eu e a minha família. Oh, que legal. Então, eu tô te perguntando porque, assim, hoje você responde algumas agendas e é importante ser ministrado também, né? Quem leva alimento vai ter que se alimentar. Essa é a importância. Inclusive, culto de ensino, Santa Ceia, a gente Tipo prioriza, com certeza. Que o pastor que eu estou congregando agora, ele fez um projeto que todo culto de ensino das 5 da manhã até as 7h30, que é o culto, oração. Então, das 5 da manhã começa. Então, tem gente que chega à tarde, tem gente que chega de manhãzinha, depois sai para trabalhar. Tem gente que chega à tarde, tem gente que chega no culto. E depois do culto, todos os irmãos dobram o joelho e oram em gratidão, louvando a Deus e exaltando o nome dele e pedindo gratidão, né? Senhor, abençoa, que é o final do culto. Antes da bênção apostólica, ele convida todos os irmãos para se ajoelhar e dizer gratidão a Deus e orar pelas famílias, pela sua vida, seu ministério. É uma vida de oração. Uma vida de oração tão constante. Então o pastor sempre fez esse projeto de oração e Deus tem concedido no coração dele e ele está aí até hoje. A igreja dá para sentir que a igreja está diferenciada, porque o poder da oração é muito forte. Não tem para ninguém o poder da oração. Meu Deus. Oração para mim é tudo. Se não fosse a oração, eu não estaria aí, né? Estaria vivendo, acho que esse propósito tão grande. Bonito. Inclusive, quando eu não tinha iPhone, gravava, eu sempre tinha o desejo de ter um iPhone. E eu fiz até uma campanha. Fiz uma campanha, certo. Falei, eu quero ter um iPhone. E aí, meus pais ainda não tinham muitas condições financeiras. Sim. E aí, o meu primeiro iPhone foi o 8 Plus. E aí, finalizou a campanha e eu comprei esse daqui. Deus me deu a oportunidade de ter um iPhone. Então, é legal, gente, porque assim, é conquista, né? Conquista, pô. Ele é uma criança, então assim, a criança tem desejo. E dá pra ver que assim, ele tem prioridades espirituais. Isso não é a prioridade dele, mas é uma criança que tem desejos. E eu lembro que quando ele falou no programa, eu falei assim, vamos trabalhar pra gente ficar até a 15ª apresentação, que é o troféu. E até lá vai dar tudo certo e você vai conseguir o seu celular que você quer pra gravar seus vídeos, porque é por um propósito. Ele queria gravar os vídeos dele em casa e tal. E Deus abençoou. Então, assim, ele honrou a Deus, Deus honrou. O olho do ele. Leandro brilha, né? Falando, né? Sinceridade, né? E tem muita gente que tá tipo assim, é por dinheiro, né? E você vê, não, que são propósitos, é diferente. E eu vou fazer uma pergunta sobre a questão do repertório, que é essa questão de repertório. Imagina, quantas semanas foram? 34 semanas. 34 semanas. E aí? São repertórios, as músicas são vocês que escolhem? 34 músicas, né? É vocês que escolhem? Como que é isso aí? O programa falou a música que eu deveria cantar. Mas já de início já tivemos uma dificuldade. E é onde eu tive até uma conversa com a mãe dele de 1h30 de celular, porque a música que o programa queria que ele cantasse não era a música que o estilo dele. Era secular. E não era nem secular, era gospel mesmo, mas era um groove, era uma coisa fora ali da região dele que ele canta. Sim. Aí eu conversei com o pessoal, entendi. tudo, e conseguiram liberar. A partir daí, a maioria do repertório assim, que foi escolhido era sempre eu conversando com a mãe dele, com ele, né? Mas o propósito é sempre cantar pentecostal porque é o estilo dele. Eu não queria fazer dele formar uma pessoa do jeito que eu queria que ele fosse o que ele é, para as coisas fluírem. Então, sabendo que ele gostava de cantar pentecostal, então a gente escolheu a música que tinha que ser boa para competição, porque lá é uma competição. Anderson Freire, Aline Barros, uma palavra que foi muito falada, lá não é igreja, realmente não é a igreja. A gente como cristão a gente tem que entender. Sim. Só que lá não é uma igreja, mas isso não deixa de Deus estar lá presente. Porque onde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, Deus está presente. Estavam nós dois lá no mínimo, então Deus já estava presente. Então, se não era igreja, mas a gente poderia trazer a presença de Deus. Mas a gente tinha que trazer música também que fosse música competitiva, que explorasse
a musicalidade vocal. dele, a técnica vocal. O agudo, a técnica vocal. Então nisso eu era bem chato, pra falar a verdade, né? Escolher uma música. Quem escolhia era você, Leandro? Eu e a mãe dele. Você e a mãe. Toda semana ali nós ficava ali tentando achar uma música e a Sueli falava essa parada. Era Não, luta? essa Era não. luta? Era luta. Mas a gente sempre chegava no consenso ali e a gente conseguia. Porque, na verdade, a TV, o pessoal que assiste não é o pessoal... Sim. Depois, acho que da 20ª apresentação, tinha muito cliente assistindo. Mas no começo não. Então, era o Tipo assim, pessoal... talvez por causa dele, né? Então trouxe uma audiência, mas no começo não. Então, a gente sempre pensou em trazer músicas que fossem mais músicas assim, clássicas, que Todo mundo furou cantava. a bolha. Foi uma palavra que foi falada que eu achei bacana, Como? furou a bolha, saiu Tá. só do gospel ali e conseguiu atingir outras pessoas que às vezes não são frequentes de igreja, Sim. mas simpatiza com a fé. Aí, isso aí tem teologicamente tem um monte de coisa, mas a gente não quer entrar nesse... como o Zaqueu, né? Tipo, Sim, todo entendeu? mundo canta. Aí sempre procurou. Então, Entendi. música da Aline Barros, Santo Freire. Ressuscita-me. As músicas que alcançou um público assim imensurável. Saiu da igreja. Qual a mais conseguiu- antiga que eu já cantei? Uma das músicas mais antigas que você cantou. Eu sei que você cantou uma música lá que tinha acho que 14 anos de música, ou 12 anos. Por aí. Bastante música antiga. Tu lembra qual que era? Ai, não lembro que. Posso clamar, tem quantos anos? Não, posso falar ainda tinha. Isso Posso aí é clamar, o antiga mesmo. Ressuscita-me, tem acho que uns É, 8 antiga. anos atrás. Mas assim, o Samuel, lá você fazia um ensaio Com a banda lá. Lá porque tem um vivo, maestro, né? maestro. Maestro. Porque show de bola, hein? Não, aquele cara toca demais, maestro. Ali ao vivo. É Quando isso que eu ia com- falar. Muita gente pensa que é playback. Então rola um playback também. Sim. Mas tem toda uma produção ali com o que eles fazem. Porque o tempo que a gente esteve lá foi tempo pandemia. Então, é verdade. Certo. o público estava limitado 30% quando a gente começou, da metade para frente estava 70%, quando a gente saiu nem chegou no 100%, ou chegou ainda, acho que chegou no 100% de plateia, e a banda ainda não estava. O tempo que a gente ficou lá, a banda não tocou, mas o maestro ele levava o material para o estúdio, gravava com o pessoal dele lá e trazia, e ele continuava ali colocando a base dele, mas tudo que era ele que produzia, e sempre, algumas vezes a produção dele tinha um contexto mais Sim. musicalidade dele, e a gente, como mais pentecostal, às vezes a gente quer muita bateria pra dar aquela energia e tal. Mas sempre deu certo. Sempre deu certo. Não, do começo ao fim. sensacional, né? É louco, cara. A gente assiste aqui na TV aqui, é um negócio Incrível. incrível. Tipo, Bacana. é praticamente um CD gravado. Assim, Mas é todo mundo valendo ali, tá? Principalmente quem canta. Valendo. Se errar ali, dá Errar, merda. errou, chorou, não tem. Chorou. Sério? Não tem. É ao vivo, É né? ao vivo. Os meninos falam, é ao Caraca. vivo, valendo. Teve uma. Tem Teve, bagulho de voltar. não, teve um. Errou, tchau. Errou, tchau. É. Porque é por pontuação, né? Velho. É Imagina. E é uma pontuação. competição vocal, então É uma assim. E se competição eu vocal. preparo pra isso aí, por exemplo? No final de semana eu tenho que estar lá. E aí, o que aconteceu? Na semana. Como assim? Tipo assim, segunda-feira, e você sabia que sábado você tinha que estar lá cantando. Você se preparava, ficava. Na verdade era quinta, né? Era as gravações quinta-feira a era- gravação. era Então o nas que eu fazia? Ele me mandava o arranjo no final de semana. Tá. Eu levava pra escola, levava o meu fone todo dia, toda hora e saindo. Eita. Certo. Inclusive, só teve uma vez que eu errei a letra, que foi um da Brina Carla, que foi o Advogado Fiel, que minha mãe tava, inclusive, e aí eu errei a letra. Aí eu Ficou falei, preocupado. Aí eu fiquei preocupado, falei, vixe, minha mãe. Eu errei a letra, vou apanhar. Tô brincando. Só que aí eu cantei, errei a letra, só que aí fiquei com 27,5, 26. 28,5. 28,5 por causa do agudo. Porque eu conheci o coro. Então taquei agudo, taquei E técnica eles vocal. gostam lá. Eles Mesmo gostam, errando né? a letra, Era eu até dei meu melhor comentários ali. deles, né? Que tipo assim, você é o tipo que era diferencial, assim. E quando eu tava rouco, porque é uma luta, também tem uma batalha espiritual também lá. Sim. Já na segunda apresentação, eu fiquei com febre, fiquei rouco, fiquei doente e cantei. Deus proverá, foi lindo, tremendo. Foi Deus proverá. A Tânia Mara chorou, inclusive, a jurada chorou. Nossa. E toda semana era uma batalha. Ela se Inclusive, emocionava bastante com ele. Inclusive, teve uma apresentação que eu não consegui participar, porque eu passei muito eu mal. lembro. Foi programa de estômago, né, pai? Tava com um problema no estômago. Eu fiquei ruim, com febre, com vômito. Caramba. E O que acontece, por exemplo, nesse caso aí? eles querem que a gente canta, a gente Certo. tenta.
Só que eu Não tinha sempre normal, eu tava assim, ó. Ele tava muito mal. Na hora que eu cantei, eu tava fraco, eu não tava conseguindo ficar de pé.